Boa tarde para você que está assistindo essa aula ao vivo, seja pelo canal do YouTube do EducaPE, seja pelos nossos canais de televisão. Bom dia e boa noite também se você vai assistir a alguma dessas gravações, né? A esta gravação, para ser mais exato, seja no nosso canal, seja nos nossos canais de televisão. Então, eu sou o professor Aquiles Cavalcante e a gente vai dar continuidade aí ao assunto que você já tem estudado, eletroquímica. Nas últimas aulas, você teve a oportunidade de estudar com o professor Francisco o balanceamento das equações de oxirredução, viu o quanto o balancear dessas reações é importante para que a gente possa mensurar a proporção, a produção de pilhas, para ser mais específico. A gente viu também, tanto comigo quanto com o professor Bruno, a diferença entre pilhas e eletrólise, viu que um processo é espontâneo e um outro processo é não espontâneo, né? E na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa reviver as ideias por trás das pilhas, das células galvânicas, né? E também da eletrólise. A gente possa então relembrar quais são as principais diferenças entre um e o outro e também ao mesmo tempo aplicar ela na resolução de questões. Tranquilo? Antes da gente iniciar, eu queria te fazer um convite para ir lá no Instagram, Aquiles_Cavalcante, e aí lá você pode falar comigo e aí ter acesso a esse material, se assim for do seu interesse. Isso vale para você que é aluno, isso vale também para você que é professor aí de todo o estado de Pernambuco. Tranquilo? A gente está aqui para somar forças em prol de uma educação de qualidade. Vamos lá então, né? Sem mais delongas. Então a gente tem uma questão aí para falar justamente de pilhas, né? De uma célula galvânica. Mas antes da gente começar, vamos relembrar aí do básico, né? Toda reação química é calculada por um ΔG. O ΔG é o que determina, do ponto de vista termoquímico ou termodinâmico, para ser mais exato, se a reação produz energia quando ocorre ou se ela consome energia quando ocorre. Por exemplo, você queimando o gás de cozinha na sua casa, aquela reação química produz calor. Então, é um processo que produz energia térmica. O seu celular, sendo carregado, ele consome energia do seu sistema elétrico. E nesse processo de recarga, a energia é absorvida. Então, no primeiro caso, energia sendo liberada, um processo exotérmico, enquanto que no segundo caso, energia sendo absorvida, um processo endergônico. O nome é um pouquinho diferente, porque no primeiro caso, estamos falando de calor, energia na forma de calor. Enquanto que no segundo caso, estamos falando de uma forma de energia que não está atrelada ao calor, mas na verdade está atrelada ao trabalho, tá certo? Como é que o ΔG ele se traduz na eletroquímica? Ele se traduz proporcionalmente ao ΔE, só que com sinais trocados. Então, enquanto que o ΔG negativo, né, com valores negativos, traduz uma reação espontânea que produz energia, no caso do ΔE, para um processo ser espontâneo, a gente precisa aí estar falando de um ΔE positivo. Então, os sinais eles são trocados, tá certo? Então, ó, ΔE positivo, reação espontânea, característica de pilhas e baterias. Se a diferença de potencial, o ΔE de uma reação for negativo, quer dizer que aquela reação não acontece sozinha. Ela só vai ocorrer se tiver uma energia externa favorecendo, empurrando, impelindo ela a ocorrer, no que nós chamamos de eletrólise, tá certo? A eletroquímica é a área da química que vai estudar a eletricidade, a energia na forma de eletricidade envolvida nos processos. Se a reação acontece de maneira espontânea, produzindo eletricidade, pilhas, baterias, células galvânicas. Se ela acontece consumindo energia elétrica, é o caso aí, por exemplo, da bateria do teu celular, então estamos falando de uma eletrólise, de um processo eletroquímico, beleza? Isto é o básico que a gente precisa lembrar. Pilha, processo espontâneo, eletrólise, processo não espontâneo. Então vamos lá. Diz assim a questão que a gente vai fazer aí. Num laboratório,
um grupo de alunos possui 4 semicélulas. Olha, semicélula é o que nós chamamos em eletroquímica de parte da pilha ou parte da eletrólise, normalmente parte da pilha. As reações na pilha ou na eletrólise, ela ocorrem em 2 compartimentos separados, no cátodo e no ânodo. Elas não podem estar em contato justamente porque a nossa intenção é fazer a eletricidade, ou melhor, os elétrons, sair de um lado para o outro através de um circuito, através de uma fiação, para que a gente possa aproveitar a eletricidade. Por isso que ao invés de chamar de célula, que seria a pilha, a gente chama de semicélula, metade da pilha. Então, unindo pelo menos duas semicélulas, a gente vai ter os 2 polos da pilha, o polo positivo e o polo negativo, e a pilha vai então se completar, ela vai poder realizar o seu processo natural. Então veja que o grupo de alunos tem 4 semicélulas, 4 pedaços de pilhas, que se eles juntarem em pelo menos dois desses pedaços, você vai conseguir dar origem aí a uma pilha, dependendo dessa montagem, tá? Então ele diz assim, ó, todas em condição padrão de concentração e temperatura correspondente às semi-reações mostradas abaixo. Então ele dá aí semicélula 1, 2, 3 e 4, quais são as reações que acontecem em cada uma delas e o que nos interessa, que é o potencial de redução. Veja, sempre que você desejar calcular o potencial de uma pilha, como é que você vai fazer? Diferença de potencial é o potencial da maior menos o potencial da menor. Então, qual desses caras aqui tem o potencial mais alto? É a primeira reação. Ele, com qualquer outra semicélula, vai ganhar elétrons dela, enquanto que a outra semicélula vai perder. E essa diferença de potencial, diferença desses potenciais de redução, vai ser o que nós vamos chamar popularmente de voltagem da pilha. Certo? Seria a DDP, diferença de potencial, tá certo? Aí ele prossegue então dizendo lá o seguinte na questão. Numa dada combinação, para montar uma pilha eletroquímica, o valor da diferença de potencial, o ΔE, para os físicos D.D.P, né? Diferença de potencial. No instante em que se ligaram os contatos, foi de 0,69. Então, veja o que ele está te dizendo. Dessas 4 semicélulas possíveis, eu combinei 2, de forma que ao combinar 2, a diferença de potencial deu 0,69. E ele pergunta, qual é a combinação utilizada nessa pilha que foi utilizada, né, das semicélulas para formar essa pilha? Então, basicamente, o que você tem que fazer é combinar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, até que você possa achar uma diferença aí que seja exatamente de 0,69 volts. A gente vai fazer isso 1 por 1? Pode ser. Vamos perder tempo fazendo assim? Com certeza. Tempo é algo precioso na tua prova do Enem. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu já vou descartar aí a combinação da pilha 2 com a 3, as semicélulas 2 e 3, porque a diferença entre eles é 0,20, tá vendo? Então, se eu fizer um menos o outro, então vai dar uma diferença aí muito pequena. Eu também vou descartar as combinações 2 e 4 e 3 e 4. Por que, Aquiles? Vamos fazer um teste aí só com a 3 e 4, que é a mais fácil. Se eu fosse fazer aí, ó, o potencial ficaria assim. O maior potencial é o 0,34. Ah, Aquiles, aqui é 0,76. Não, aqui é menos 0,76, tá? Então fica ligado aí o sinal. Então, como é 0,34, mas positivo, é maior. Então, menos e o sinal, o potencial dessa pilha. Qual é o potencial dessa pilha? Menos 0,76. Por isso que a gente não vai usar essa combinação 3 e 4. Porque, na verdade, ó, menos com menos vai dar um somatório. Então, eu vou ter ΔE, vai ser 0,34 mais 0,76. Ao proceder aí essa soma, a gente vai ter mais de 1 volts. Na verdade, fazendo qualquer combinação de 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4, a gente sempre vai ter 0,76 mais alguma coisa.
Lembra que a voltagem que eu preciso é 0,069. Então, de cara, eu já excluí quaisquer combinações entre o 4 e qualquer outro. E eu já excluí a combinação 2 com o 3. Então, pode ser basicamente 1 com 2 ou 1 com o 3. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é comparar qual dos dois é mais próximo. Então, vamos fazer o primeiro? De cara aí, já me parece ser o primeiro, né? Então, o potencial do maior, 1,23, menos o potencial do menor, que é mais 0,54, né? Então, fica menos o mais 0,54. Então, fazendo essa subtração aí, a quantidade aí, o valor, ele é compatível justamente com o nosso 0,69 volts. Né? Então, se você fizer essa subtração, vai dar justamente o 0,69 volts. Se eu fizer aí do 1,23 com o 0,34, já vai dar algo aí na casa dos 0,90, né? Na verdade, 0,89 volts. Então, de fato, a subtração correta, que vai chegar à nossa resposta, é a combinação entre as células 1 e 2, que é a nossa letra A, a nossa alternativa A. Beleza? Então, tão simples quanto isso. Deu uma tabela com várias semi-reações. O que você tem que fazer? Pegar o potencial da maior e subtrair do potencial da menor. Observa o sinal, tá? Se o sinal for negativo, tem que fazer o menos e abrir o parêntese lá e colocar o sinal negativo do potencial. Lembra que é uma diferença de potenciais, né? Então, é sempre um menos o outro. E o potencial de cada um deles deve permanecer com seu sinal, seja ele positivo ou negativo. Feito isto, você calcula o potencial que for de seu interesse. Inclusive, já tem uma outra aula nossa que a gente usa essa diferença de potencial produzida, conquistada com diferentes semicélulas para produzir pilhas que atendam a determinados aparelhos. Então, o seu aparelho celular, por exemplo, ele precisa de uma DDP ao redor de 4 volts e meio. Então, eu vou utilizar semicélulas que me permitam alcançar essa DDP. Se eu vou fazer um outro equipamento funcionar, por exemplo, um relógio de parede, que normalmente funciona ali com 1.1, 1.2 volts, o que eu vou precisar? Semicélulas diferentes para fazer aquele equipamento funcionar sem queimar o seu circuito. Então, a gente troca as semicélulas para alcançar a voltagem que nos interessa. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Olha o que ela diz aí. Para ser usado em um implante dentário, um metal ou liga metálica, né, precisa apresentar excelente compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica e boa flexibilidade, entre outros atributos. Imagine então aí dois metais, A e B, tenham sido testados quanto à sua aplicação em um implante e o metal A foi considerado a melhor opção. Vamos observar aí o metal A, vamos observar o metal B. Olha o que ele nos diz. Formato do metal A. Ele é um metal cúbico de aresta 5 centímetros. No B, a gente já tem uma esfera com diâmetro de 5 centímetros de comprimento, né? Isso interfere em quê? Isso parece ser relevante para que a gente possa determinar o volume desses dois materiais, volume ocupado. Porque ele também está dando a massa aqui, ó. Ele deu a massa, deu as formas geométricas e deu medidas que nos permitem calcular os volumes. Se a gente fizer o volume do cubo, é o valor da aresta ao cubo, né? Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá um total aí de 125 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa aí que a ml, né? 125 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, tá certo? Então, a mesma coisa que 125 ml. Aí, o que acontece? Em relação ao cálculo da esfera, é um pouquinho mais complexo, mas nada que a gente não possa fazer. 4/3 de π r ao cubo, né? O π eu vou aproximar aí não para 3,14, mas para 3. Só para a gente cancelar aqui, tá? No nosso caso não vai fazer tanta diferença. Você vai ver que os valores aí são bem discrepantes.
O raio dessa esfera é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 5 centímetros, o raio é, na verdade, 2,5. Então, eu vou ter esse valor ao cubo, né? Então, o que vai acontecer aí? Basicamente, eu vou ter 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5 e depois vezes 4. Essa esfera, então, ela vai ter um volume aí consideravelmente menor do que o volume do nosso cubo. Então, o nosso cubo ele é mais volumoso. Veja, na prática, eu estou te dizendo que eu tenho materiais de mesma massa, mas o cubo é mais volumoso, enquanto que a esfera ela é mais compacta. Então, na prática, eu tenho uma esfera mais densa, concentrando mais massa, enquanto que um cubo ele tem uma massa menos concentrada, tá certo? Ele deu também os potenciais, né? Os potenciais de redução do material do metal A e do metal B. Ambos os metais têm potenciais negativos, o que significa que eles têm grande tendência a perder elétrons. Dos dois, o que tem maior tendência a perder elétrons é justamente o A, porque tem o potencial de redução. Potencial de redução é tendência para ganhar elétrons. Como o potencial dele é muito negativo, então, na verdade, ele tem tendência para perder elétrons, tá certo? Mas os dois aí têm essa tendência, tá certo? Aí ele diz assim, ó, esse resultado é compatível com o fato de que o metal A tem. Aí ele começa falando sobre a densidade, né? Menor ou maior densidade. Então, tem letras que vai falar, tem alternativas falando que é menor densidade e tem alternativa falando que é maior. A gente já viu que o metal A, como ele é mais volumoso e tem a mesma massa de B, então automaticamente ele tem densidade menor. Se você não está lembrado, né? Lembra aí, ó, densidade é massa sobre volume. Como a massa é igual nos dois recipientes, basicamente o que eu tenho? Onde eu tiver maior volume, eu vou ter menor massa, tá? Maior volume, menor massa. Como A tem volume maior, automaticamente sua densidade é menor. Então, eu já descarto de cara aí a letra C e a letra D, porque ele diz que eles têm maior densidade. O outro critério que ele vai falar é a resistência à corrosão. A questão da resistência à corrosão está associada a um processo de perda de elétrons. E o que a gente viu ao observar o potencial eletroquímico desses dois metais? A gente percebeu que, em princípio, como os dois potenciais são negativos, a tendência na perda de elétrons ela está presente nos dois. Mas ela é mais evidente em A, justamente porque A tem um potencial mais negativo. Então, na prática, o que a gente observa é justamente o seguinte: a tendência a perder elétrons, a sofrer corrosão, é maior justamente em A. Então, entre a letra A e a letra B, a gente acaba ficando aí com a letra A, porque a letra B vai afirmar que o metal A é mais resistente à corrosão. E isso não é verdade, ele não é mais. Ele é, na verdade, menos, que é exatamente o que está indicado aí na letra A. Tranquilo? Vamos seguir para a próxima? Na próxima ele vai dizer assim, ó, a galvanoplastia usa a eletrólise com eletrodos ativos, não inertes. Aqueles, muita palavra desconhecida. Galvanoplastia, recobrir algum material com metais. Esse recobrimento com metal é feito via eletroquímica. Aplica uma descarga elétrica e uma fina camada deste metal é depositado sobre o material. Então é muito comum dar esse banho de metal, a gente já viu nas aulas anteriores, até em materiais plásticos isso é feito, tá? Você tem um plástico recoberto com uma camada de metal. Dá a aparência externa do metal, mas tem a leveza do plástico, por exemplo. E aí ele diz que os eletrodos são ativos. O que isso quer dizer? Que eles fazem parte do processo, fazem parte da reação, tá certo? Ou seja, ao longo do processo ele não se conserva. A função dele não é só levar eletricidade, ele também vai fazer a reação química, tá certo? Então ele vai se desgastando com o tempo. É isso que ele quer dizer com não inerte, né? Não permanece do seu jeitinho lá, pelo contrário, sofre reação. Aí ele diz, para depositar uma fina camada de metal em outro.
Os objetivos desse processo são o refinamento de metais ou melhorar o aspecto final ou a resistência à corrosão ao ser galvanizado. Por exemplo, quando você compra uma chave feita em aço, é comum que a gente deposite sobre essa chave de aço, que sofre corrosão com muita facilidade, uma camada de cobre, uma camada de níquel. Então, essa cobertura, esse banho metálico de um metal mais nobre, vai dar a ele uma resistência maior à corrosão. É isso que a gente está chamando de galvanoplastia. Aí ele diz, a figura abaixo representa então uma célula eletrolítica com eletrodos ativos de cobre e uma solução de sulfato de cobre. A solução aquosa de íon cobre mais 2 é de cor azul. Então tá aí a solução. Eu tenho uma bateria gerando a descarga elétrica para fazer a eletrólise. Os eletrodos aí são feitos à base de cobre e na solução eu tenho um cobre mais 2. E esse cobre mais 2 é o que está gerando a coloração azulada. Daí ele dá os potenciais padrão de redução do cobre, da água e do oxigênio, tá? E com base nisso são feitas as seguintes afirmações. No caso da eletrodeposição de cobre, o que é que significa isso? Íons cobre estão ganhando elétrons e estão se depositando no cátodo. Sempre a redução, o ganho de elétrons ocorre no cátodo, tá? E é justamente o que ele vai dizer aí. No caso da eletrodeposição do cobre, a peça a ser galvanizada deve estar conectada no cátodo. Verdadeiro, e eu vou além. No caso da eletrodeposição de qualquer metal, a peça que vai sofrer a galvanização tem que estar no cátodo. Porque é lá que o metal vai ganhar elétrons, os íons vão ganhar elétrons e se depositar sobre aquele metal. Então, não é só para o cobre, não é só para esse esquema, é para todo o processo de galvanoplastia. No ânodo, quem eu devo colocar? O metal que vai ser oxidado para ter os seus íons liberados na solução. Como eu quero colocar cobre sobre determinado metal, no ânodo eu também coloco cobre. Então, qual é a lógica? A barra de cobre vai gerar íons cobre para jogar para a solução. Os íons cobre da solução vão se depositar sobre a peça que eu quero fazer a minha galvanoplastia, tá certo? Então, item 1 verdadeiro. Olha o que diz o item 2. Após algum tempo de aplicação da eletrólise, a cor azul da solução de cobre fica menos intensa. Olha, se for por muito tempo, ok. Porque a solução, os íons da solução vão sendo consumidos, mas o eletrodo de cobre do ânodo vai repor esse cobre. Se o cobre do ânodo acabar, não vai ter quem faça essa reposição, então a cor vai começar a desaparecer, vai ficar menos intensa. Mas veja que ele não fala muito tempo, ele fala após algum tempo, sei lá, após alguns minutos. Então isso não vai ser o suficiente para que o cobre da solução comece a decair, comece a ser consumido efetivamente, tá? Ele é consumido no cátodo para ir em direção ao cátodo, mas é reposto pelo ânodo, tá certo? O item 3 ele vai dizer assim: no caso do refinamento do cobre impuro, a barra com impurezas deverá estar conectada no polo negativo da célula eletrolítica. Veja, aí tem uma pegadinha, tá? A gente começa aprendendo eletroquímica por pilhas. Na pilha, o polo negativo é onde ocorre a oxidação. Polo positivo é onde ocorre a redução, tá certo? Na eletrólise, no entanto, esse processo ele é invertido. Então veja, o polo negativo da pilha é onde vai acontecer o processo, ou melhor, da eletrólise, o polo negativo da eletrólise é onde vai acontecer o processo de redução. Então aqui, ó, é o nosso cátodo, tá certo? E no nosso cátodo vai ter que estar lá o metal puro, tá? E não o metal impuro. O metal impuro tem que aparecer justamente no polo positivo. Com isso, a gente encerra aí a alternativa como letra A. Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima.